A gente teve essa situação também que a água que nós estávamos bebendo, né? Parecia que estava fervendo já. A gente descia para a beira para pegar água umas 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. A água estava quente mesmo, bastante quente. E estava ruim para beber, para tomar banho. Essa voz é de Rosivaldo Miranda, indígena do povo Piratapuia. No pior momento da seca, esse ano aqui, a gente ficou com dificuldade, né, de ter acesso aos igarapés, porque os igarapés, eles totalmente secaram mesmo. Os peixes que ficavam dentro dos igarapés começaram a sair para a margem do rio. Rosivaldo vive na aldeia Açaí, Paraná, no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. A comunidade é banhada pelo rio Valpés, um dos vários afluentes do Rio Negro. Rosivaldo tem acesso à internet por uma rede comunitária, e essa rede funciona carregada por energia solar. Para falar com o assunto, Rosivaldo esperou o sol abrir o suficiente para que as placas fotovoltaicas pudessem abastecer o equipamento. E mais, ele tirou a internet da sua comunidade, de uma comunidade inteira por alguns minutos, para poder ter banda suficiente e conseguir falar conosco. Rosivaldo se dispôs a todo esse esforço porque considera importante contar o drama de quem vive às margens do Rio Negro. Porque aqui o rio é imenso na altura, vamos dizer, ela chega, eu acho que mais ou menos 10, 15 metros de altura o nível do rio, né? Na enchente, bem cheia assim. Mas para secar, para seca, ela seca totalmente rápida. E é ali que a gente fica com medo, né? De um dia, pode ser daqui para 2030, 2040 ou 2050 por aí, a gente perder o rio, né? E sofrer, né? As consequências do impacto ambiental, das mudanças climáticas. Por motivo que a gente aqui, nós povos indígenas e ribeirinhos, a gente depende muito do rio, da água, para a gente sobreviver, da natureza também. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o Rio Negro e as vidas que dependem da água dele. Como a maior seca na história desse rio afetou a biodiversidade local e qual o impacto para o futuro da Amazônia. Neste episódio, você ouve trechos da conversa do Rosivaldo com a produtora do assunto, Amanda Polato. Na sequência, eu falo com Johan Schoengart, pesquisador da Coordenação de Pesquisas em Dinâmica Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e integrante do Grupo de Pesquisa MAUA, Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável das Áreas Úmidas. Sexta-feira, 27 de outubro. E agora, voltando ao Rosivaldo. Ele foi agente indígena de manejo ambiental durante quase 10 anos e entre 2014 e 2022, ele observava e registrava as mudanças no clima da região do Alto Rio Negro. E agora, uma coisa chama a atenção dele como nunca antes: a seca. Ela começou no mês de agosto, né? E que no mês de agosto ainda é um período de inverno no finalzinho, né? E ela foi tão rápida que não deu para ter um planejamento para a gente se prevenir dos impactos, né? A seca foi tão rápida que tivemos que seguir em frente do mesmo jeito que estava. A gente ficou com medo de a gente ficar sem água potável, porque a gente bebe a água do rio aqui, né? E que a gente começou a tomar e teve um período que a água começou a ficar quente. Com a consequência da água ficar morna, ficar um pouco quente, a gente começou a ficar doente, né? Com a diarreia, dores de cabeça e febre. No mês seguinte, a situação só piorou. E em setembro, que era para começar a temporada do verão, né? Do verão forte que a gente chama. Mas isso em setembro já o nível do rio já estava baixando muito já. No período de uma seca normal, umas 8 metros mais ou menos. No período da estiagem forte, que nem essa que teve agora, ela chega a 3 metros, 2 metros. Sem água, alguns trechos de rio ficam impossíveis de se navegar e as comunidades indígenas e ribeirinhas temem o isolamento. Para a gente se deslocar de um lugar para o outro. Vamos dizer, aqui na aldeia, aqui em Açaí, Paraná, a gente se desloca muito para São Gabriel, né? Para fazer as pequenas compras, os mantimentos, pequenos alimentos, como sal, açúcar, o básico, né? Para a gente sobreviver. Então dificultou bastante.
onde a gente teve prejuízo também da logística, né, dos motores, dos barcos que se ausentaram, né, durante essa estiagem. Tanto é que a gente faz a venda, a troca aqui na aldeia também, e os barcos começaram a parar, né? A navegação começou a parar. Os pequenos barcos, que a gente chama aqui de recreio, começou a parar a navegação. Teve esse impacto também em São Gabriel, com a falta de combustível em São Gabriel, a falta de logística, de energia, tudo isso afetou a gente aqui. Uma mudança no clima que tem efeitos até na circulação da fauna. A gente percebeu que teve um impacto também que não teve muita migração esse ano, né? Esse ano aqui era para ter migração dos porcos queixada, né? Que já eram para estar nas roças, já estavam invadindo as roças, comendo as manivas, o plantio. Sempre eles atacam nesses períodos, né? Mas esse ano não teve. Tanto é que também não teve a migração dos macacos, né? De várias espécies, macaco barrigudo, macaco bicó. A gente não teve essas migração. Também as aves, né? O muntum, né? Também não apareceu esse ano. E afeta principalmente a sobrevivência de diversas espécies de peixes. Então, o peixe aqui, o pescado, né, é bastante importante para a gente aqui na região do Baixo Valpés. Aí, tanto é que a gente teve um impacto também com a diminuição dos peixes, né? Mas a gente teve o razoável assim, para a alimentação de cada dia aqui. Porque aqui é uma região que sempre tem peixe tanto na seca e na cheia também. Mas esse ano foi um período difícil, assim, que os peixes começaram a aparecer na primeira temporada, né? E na segunda temporada, que era para ter mais os peixes, já não teve o aparecimento de tantos peixes, né? Porque o rio secou, os igarapés secou, os lagos que a gente tem aqui também começaram a secar, a água começou a esquentar, né? Eu acho que foi por esse motivo que os peixes sumiram, né? Foram procurar um lugar mais melhor para eles. A redução na oferta de pescados acende um alerta para o risco de insegurança alimentar daqueles que dependem do Rio Negro. Isso porque a comida que vem da terra também está a perigo. A gente teve dificuldade para ir para os roçados distantes, né? Devido que o rio secou bastante. Eu vou dar um exemplo aqui da minha tia, Amélia, né? Ela não foi para a roça quase umas 2 semanas, por motivo que o rio estava bastante seco e o barco não passava pelo garapé, né? Isso é bastante importante, sim, para nossa alimentação, né? Que a farinha, a mandioca, o beiju, a tapioca, a goma, que a gente chama aqui, é bastante importante para a gente aqui na nossa região. Nem o modelo de agricultura tradicional, que alimenta os povos indígenas há séculos, funciona nessa situação aguda. A seca, né, afetou os roçados daqui dos vizinhos, dos parentes, né? Porque a etapa do roçado é a roça, a queima e o plantio, né? Aí quando foi na etapa da queima, os parentes, os vizinhos aqui foram fazer a queima, né? E teve a queima e não teve mais o controle do fogo, né? Porque o fogo foi se avastando, né? Para dentro da selva, para dentro da mata, e não teve o controle. Aí o fogo pegou nas árvores verdes, nas árvores que estavam dentro do mato, ó, foi queimando todo. E quando o fogo deu as caras em uma das regiões mais úmidas da Amazônia, veio dos céus a salvação, ainda que a conta-gotas. Aí a queima teve mais ou menos 1 semana e veio uma pequena chuva, né? Aonde conseguiu apagar o fogo. Porque se não tivesse essa chuva, pequena chuva, ainda estaria pegando fogo ainda até hoje. A expectativa é que agora se inicie uma nova temporada de chuvas. E a esperança é que ela seja suficiente para enfrentar a próxima seca, que pode ser ainda mais severa. Faz um dia atrás, teve uma noite que choveu. E sempre está passando chuvas assim para cima, né? Vamos dizer, para as cabeceiras de rio. Conforme os conhecedores falam para a gente, né? A gente tem essa perspectiva, né? De que a chuva venha agora para final desse mês, de outubro, né? Outubro para novembro. Porque tem um período que se chama Buiauaçu, a cobra grande, né? Que vem. A sensação é que a gente espera que
dê tudo certo, né? Na natureza. Para poder voltar o equilíbrio na natureza, né? Agora que você ouviu o Rosivaldo, espera só um pouquinho que eu já volto para falar com Johan. Johan, você mora na Amazônia desde 1998, portanto vem acompanhando os ciclos desse bioma há 25 anos. Como é que a biodiversidade do rio foi impactada pela seca? Você pode dar uma extensão para a gente, por favor? A gente está passando pela pior seca no registro, que iniciou em setembro de 1902. Então, depois da seca severa de 2010, né, que até lá foi a seca mais severa, estamos enfrentando uma nova seca histórica, né, que bateu o nível mínimo por mais 1 metro abaixo daquele registrado em 2010. O Rio Negro atingiu 13 metros e 59 centímetros em Manaus. O valor quebra o recorde negativo de outubro de 2010 e confirma que a seca neste ano é a mais severa dos últimos tempos nesse ponto da Amazônia brasileira. O rio está baixando, em média, 13 centímetros por dia. Pelo menos 600 mil pessoas sofrem com a seca histórica no Amazonas. 59 dos 62 municípios estão em situação de emergência. Com essa forte descida da água, que não só atinge o Rio Negro, atinge toda a bacia da Amazônia Central, outras regiões na Amazônia, o pouco volume de água que resta nos lagos, por exemplo, né, aqueceu para temperaturas que foram registradas acima de 39 graus Celsius. Então, esse aumento da temperatura afeta diretamente peixes, mas também mamíferos aquáticos como os botos cor-de-rosa, o boto tucuxi, peixe-bois, que morrem em consequência dessas temperaturas elevadas da água, né, que afetam o metabolismo, a circulação sanguínea desses animais. Um cenário triste e assustador. A beira desta praia está repleta de lixo e também de ossos de boto. Só neste ponto foram encontradas 10 carcaças. Nunca vi nada parecido. Parece um cenário de terror, o que a gente está presenciando agora aqui em Tefé. Os botos achados mortos são levados assim, arrastados pela água até a praia com um acampamento científico. Pesquisadores investigam 150 mortes de botos. E os peixes morrem indiretamente também pelo declínio da concentração de oxigênio nessas águas aquecidas. Então, causa uma elevada mortalidade de organismos aquáticos nos sistemas de áreas alagáveis, causando enormes impactos, né, para os ecossistemas, mas também para as populações ribeirinhas que dependem desses recursos naturais. Você tem um contato muito próximo com as populações ribeirinhas e tradicionais. Queria entender contigo qual foi o impacto para essas pessoas e para o modo de vida delas. O impacto de uma seca severa causa, em primeiro momento, um isolamento dessas comunidades ribeirinhas e também de municípios, né, que historicamente foram implementados ao longo dos rios amazônicos, por motivos que os rios são as hidrovias aqui, as estradas, né, aquáticas. No meio do Rio Negro, encontramos a família do seu Messias. Tá sem condições. Nós não temos água, aí com fome a gente passa um dia, com sede não passa meio-dia, né? Aí não tem como. Eles e outros 80 moradores das comunidades ribeirinhas de Novo Airão, a 200 quilômetros de Manaus, ficaram praticamente isolados por causa da estiagem. Para se ter uma ideia, o trajeto até a cidade para fazer compras essenciais, que em tempos normais levava 40 minutos, está demorando quase um dia. Então, o isolamento, né, causa problemas no abastecimento, começa com recursos triviais, né, como água potável, alimentação, mas também remédios, também serviços essenciais, né, como saúde, educação. À beira do Rio Negro, uma comunidade formada por canoas. Para não ficarem isoladas por causa da seca, decidiram sair e morar no trecho do Rio Negro que ainda tem água. O alimento é o peixe. Para beber, a água do próprio rio, que não está limpa para o consumo.
Há um mês, a Maria está vivendo na canoa junto com o marido e 6 filhos. E a água, olha aí a cor da água como é que tá. Muito suja, né? Vocês bebem essa água? Bebe, porque não tem outra. É essa daqui mesmo. E até os setores comerciais e os setores industriais, né? Aqui no capital de Manaus, por exemplo, sofrem abastecimento, né, com materiais para a produção. Então causa problemas que têm complexas dimensões ambientais, sociais e econômicos durante essa seca severa. Além disso, estamos sofrendo impactos de incêndios que poluem a atmosfera, causando problemas para a saúde, tanto em zonas urbanas, mas também em regiões rurais. Muito calor, fumaça, uma estiagem extrema. Só em outubro foram mais de 3.000 focos de queimada no estado do Amazonas. Mesmo antes de terminar, já é o pior outubro desde quando os levantamentos começaram em 1998. E foi um desses incêndios que acabou com a plantação do Seu Raimundo em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Pois é, agora é uma perca medonha aí pra gente aí que não tem como vender nada mais. Acabou tudo. Aqui mesmo no Iranduba, Dona Valda planta alface, chicória, jambu e milho, mas não conseguiu colher muita coisa. A fruta já foi, né? As fruteiras já morreram, agora só falta a hortaliça. Temos um fenômeno que são as terras caídas, né? A erosão dos solos aluviais que ficam inestável, né? Com essa forte descida da coluna da água, que pode causar até morte, né? Para pessoas, né? Com deslizamento das casas ou até de bairros, como aconteceu no Rio Purus, ou também para os setores econômicos, né? Com instalações dos portos, né, que sofreram danos aqui no capital de Manaus, mas também em Itacoatiara, aqui no estado do Amazonas. Agora, você explicava sobre o isolamento dessas populações. Só para deixar claro para quem nos ouve, isso é porque o rio baixou tanto que as embarcações não passam, é isso? Exatamente. As embarcações não conseguem alcançar as comunidades. Para as pessoas que vivem nessas comunidades isoladas, eles têm que enfrentar longas caminhadas, num calor com altíssimas temperaturas. A comunidade do Inglês tem 34 anos e pela primeira vez os moradores dizem que estão enfrentando uma seca nessa proporção. Aqui na frente da comunidade o solo está tão ressecado que já tem até rachaduras. Como não dá para ir de barco, o seu Marçal desistiu de vender gás por aqui. 13 quilos, né? Pega muito. Andando aí quanto tempo? Daqui para lá dá 1 hora de onde a gente vai. Nossa, carregando uma botija de gás? Eu parei por isso, não tinha condições mais. Então, causa enormes problemas também de saúde, né? Muitas populações ribeirinhas estão com graves problemas de saúde, como diarreia, né? Por causa da falta da água ou de usar uma água não totalmente tratada, que pode afetar a saúde dessas pessoas. O poder público, de alguma forma, tanto o estatal quanto o federal, está, ao seu ver, atento a isso? Tem ajudado essas populações? Sim, existem várias campanhas de ajuda em nível municipal, estadual, federal, também por meio de ONGs. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de 225 milhões de reais para ajudar o Amazonas. Eu vim anunciar recursos para alta e média complexidade, para assistência à saúde da população amazônica e também para a atenção básica, que conta também hoje com o reforço do Mais Médicos. Porém, o que é muito importante, né, que tem uma melhor prevenção para mitigar os impactos complexos desses eventos hidroclimáticos extremos, né, tanto de secas, mas também não podemos esquecer as cheias, né? A região da Amazônia Central passou por uma série de cheias severas, né? Eram 7 eventos de cheias severas, né, que ocorreram aqui na região nos últimos anos, que causam outros impactos, também com dimensões ambientais, sociais e econômicos.
Foram 8 dias de estabilidade. Chegou até a recuar 1 centímetro. Mas aí o Rio Negro voltou a subir. Está hoje com 30 metros e 2 centímetros. É uma nova marca histórica. Reflexos da maior cheia em mais de um século. 24 mil pessoas seguem afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus. Dos 62 municípios do Amazonas, 49 estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios. Então, o que estamos observando, né, que estamos passando por um drástico aumento da situação de emergência nesse século em comparação com o século anterior. Então, isso exige, né, prevenção, isso exige uma mitigação efetiva, né, do poder público junto com a sociedade, junto com as organizações não governamentais nessa situação das mudanças do ciclo hidrológico na maior hidrobacia do mundo. Acho importante a gente explicar que o Rio Negro ele está diretamente ligado a outros cursos d'água. E daí vem a minha pergunta. Como é que a seca do Rio Negro reverbera na Amazônia como um todo? O Rio Negro ele é um dos grandes afluentes, né, do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é chamado quando o Rio Negro e o Rio Solimões se juntam. Mas, por exemplo, as medidas que temos aqui no Porto de Manaus, que já fica perto da confluência com o Rio Solimões, reflete mais o regime hidrológico do Rio Solimões Amazonas que do próprio Rio Negro. Então, esse regime é característico para toda a região da Amazônia Central, mas a gente observa, né, que além da Amazônia Central, né, as secas meteorológicas, as secas hidrológicas em relação com o nível mínimo da água se estendem, né, por quase toda a bacia amazônica em consequência dessas anomalias de aquecimento dos oceanos tropicais em certas regiões que causam essa seca em nível da bacia amazônica. E quanto tempo demora para o Rio Negro se recuperar dessa seca histórica? Geralmente, os níveis mínimos da água são atingidos agora nesse período, né, na segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro. Está nesse padrão, o que não está no padrão, né, a magnitude dessa seca. 3 motivos a gente pode listar. O primeiro é o fenômeno El Niño. Esse fenômeno ele ocorre de 2 a 5 anos, que consiste no aquecimento das águas do Pacífico, notadamente na região do Peru, onde nós vamos ter a nascente, por exemplo, do Rio Amazonas, do Solimões. O segundo motivo é que nós estamos em plena era do antropoceno, ou seja, as ações humanas sobre a biota, sobre a fauna, sobre a flora, não são das mais salutares, das mais saudáveis. E o terceiro motivo é essa questão diretamente relacionada com o desmatamento, com as queimadas. É previsto, né, que o rio começa a encher nas próximas semanas, porém, como não tem muitas chuvas nas cabeceiras dos rios, essa enchente deve atrasar bastante, né? Deveria ser uma alteração entre a subida e a descida do nível da água, que chama-se repiquete, atrasando a enchente, e com isso o próximo pico da cheia, que ocorre em junho, no ano que vem, possivelmente vai ser uma cheia fraca, e com isso, possivelmente, vamos enfrentar novamente uma seca severa no ano que vem. Porém, isso exige um monitoramento das condições dos oceanos, da chuva aqui na bacia e também do nível da água dos rios que drenam a bacia amazônica. E se no ano que vem a seca for igualmente severa, os efeitos negativos são cumulativos? Queria entender o que ocorreria se houvesse uma sequência de secas como a gente está vendo esse ano. Pode causar impactos, né, para os ecossistemas, para os serviços ecossistêmicos que sofrem, né, com essas secas severas, né, fora da normalidade. Também para populações de alguns organismos aquáticos, principalmente aqueles, né, que têm uma estratégia de ter poucos filhotes, longas gestões, né, por exemplo, os peixe-bois, os botos vermelhos, os botos tucuxis, que são organismos que podem sofrer bastante, né, com secas severas em anos consecutivos. Porém,
para saber, né, se essa seca pode se estender no ano que vem, é necessário de ter um monitoramento e uma prevenção efetiva. Johan, muito obrigada por topar falar com a gente. Foi um prazer recebê-lo aqui no assunto e eu te desejo um bom trabalho. Eu agradeço pelo interesse e estou à disposição. Obrigado. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.